respeito, né, do que nós vamos precisar, do que nós vamos usar. Lembrando que o nosso conteúdo agora, as habilidades que nós vamos desenvolver, estão relacionadas à probabilidade, tá? Mas vamos só definir primeiro, antes de mais nada, o que é experimento aleatório, espaço amostral e evento, tá? Esses três conceitos não é que a gente vai cobrar em prova, cobrar em atividade, não. Eu preciso desses três conceitos para saber depois resolver as probabilidades. Então, experimento aleatório, o que vem a ser? Imagine eu pegar um dado, um dadinho, e jogar esse dado para cima. O que pode acontecer? Qual é o resultado disso? Pode cair no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. Tem mais chance de cair em um número e menos chance de cair em outro? Não. As chances são iguais, né? Eu tenho uma chance em 6 de cair no 1, uma chance em 6 de cair no 2, e nada vai alterar a chance de um elemento ou de outro. Então, isso é um experimento aleatório, né? Se bem que se a gente pensar naqueles cassinos, o que eles fazem? Eles viciam dadinho, né? Eles colocam peso nos dadinhos para cair mais um número e menos outro. Aí já não é um experimento aleatório, porque aí você já tem uma variável a mais aí. Para ser um experimento aleatório, né? Uma moeda, cara ou coroa, né? Você tem metade de chance de cair cara, metade de cair coroa. Nada vai fazer cair mais num e menos no outro, tá? Então essa é a ideia de experimento aleatório. Agora, espaço amostral. O que vem a ser o espaço amostral? Por exemplo, eu joguei o dadinho lá. Joguei o dadinho, o que pode cair? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Certo? Isso é espaço amostral. Esse é o meu grupo, né? É o meu conjunto de possibilidades. Agora tem uma coisinha chamada número de espaço amostral. O que é número? São as quantidades. Qual a quantidade que eu tenho aqui? 6 possibilidades. Então, o número do espaço amostral é 6. Isso eu tenho que ficar atento, tá? Vou usar sempre esse número aqui. O espaço amostral nem tanto. Mas o número do espaço amostral é o que nós vamos utilizar para trabalhar a probabilidade. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu joguei um dadinho. Eu quero saber quais são as possibilidades de cair número par, né? Para cair número par, né, eu vou ter um evento. Pode ser o 2, o 4 e o 6. Agora, 2, 4 e 6 concorda que é um subconjunto do meu conjunto maior? O espaço amostral é um conjunto. São todas as possibilidades. Agora, quando eu tiro os pares, eu estou pegando um subconjunto desse conjunto maior, desse espaço amostral. Esse subconjunto é o que eu chamo de evento. Beleza? E o número de elementos do meu evento aqui, são 3. O número de elementos do espaço amostral são 6. O número de elementos do meu evento são 3. É a diferença de evento e espaço amostral. Evento é aquilo que eu quero que ocorra. Espaço amostral são todas as possibilidades que nós temos. Até aqui, tranquilo? Aham. Olha, vou fazer um exemplo aqui que tem aqui no livro, né? Só para a gente perceber que a ideia de análise combinatória, elas ainda continuam, né? Nós vamos usar ainda aqueles conceitos. Por exemplo, nesse exemplo, considere o seguinte experimento aleatório. A retirada simultânea de 2 cartas de um baralho, com 52 cartas. Opa, tem 52 cartas. O que eu quero? Eu quero tirar 2 cartas. E aí eu quero saber qual que é o número de elementos do meu espaço amostral. Olha lá,
que é a ideia aqui, Não ó? tá dando pra ver não, professor. Não? Pera lá, então. Tem que subir um pouquinho. Agora deu? Aí, aham. Tá. Então eu tenho 52 cartas, quero tirar duas. Vamos supor que eu tiro um 4 e um 7. Se eu tirasse um 7 e um 4, é o mesmo grupo? Ah, se for o número, sim. Isso, né? 4 de ouros e 7 de ouros. 7 de ouros e 4 de ouros. É a mesma. Quando a ordem não interessa, nós estamos trabalhando com o quê? Ah, era... É isso mesmo. É a nossa combinação. combina. Combinação aqui no caso de quanto? De 52 a 2. Qual que é o número de elementos do meu espaço amostral? Combinação de 52 a 2. E aí a fórmula era aquela. N fatorial, P fatorial, N menos P Menos fatorial. Então como que vai ficar aqui, ó? 52 fatorial, 2 fatorial. Aqui, 52 menos 2 fatorial. 52 menos 2, 50. Então vai ficar 52, 2 fatorial, 50 fatorial. Podemos desmanchar os 52 até chegar nos 50. Então vai ficar 52, 51, 50 fatorial. Agora dá para cancelar. Só que sobrou 2 fatorial. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então nós temos 52 vezes 51 e 2 vezes 1 embaixo. 52 dividido por 2 dá 26. Então o que me sobrou? 26 vezes 51. Fazendo as contas, ó, vai dar 26, 0, 30, bom, 3, 13. 1.326. Então, o total de combinações possíveis, 1.326. E o que é esses 1.326? O número de elementos do espaço amostral. Então, estamos trabalhando com probabilidade, porém ainda vamos usar essa ideia de análise combinatória. Beleza? Beleza. Vou fazer mais um exemplo, e aí a gente rapidinho, né? Que hoje nós estamos meio apertados. Fazer mais um exemplo rapidinho e aí a gente já cai na probabilidade. Por exemplo, ó, vou pegar um aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver. No exemplo, ó, no experimento aleatório da escolha de números de 3 dígitos distintos, formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha lá. Eu tenho esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho esses 7 algarismos. Com esses 7 algarismos, eu quero formar números de 3 algarismos distintos. Então vamos pegar um exemplo. 1, 2, 3. 123. 312. É o mesmo número? Não. Não. Então a ordem interessa? Aham. Então, se a ordem interessa, é um arranjo. Arranjo, no caso aqui, de 7, que são 7 algarismos, por 3 dígitos diferentes. Quantos arranjos desses eu tenho aqui? É o número de elementos do meu espaço amostral. Porque o que seria o meu espaço amostral? Todos os números. Todos eles. Então vamos calcular o arranjo. 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Lembrando que a fórmula do arranjo de NAP é N fatorial, N menos P fatorial. O N é o 7, o P é o 3. Então como que vai ficar aqui? Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Então aqui o nosso arranjo vai ser 7 fatorial, 7 menos 3,
4 fatorial. Vamos lá, desmanchar o 7 até chegar no 4. 7, 6, 5, 4. Dividido por 4 fatorial. Corta 4 com 4. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Então, o meu número de elementos do espaço amostral, 210. Tranquilo? Tem alguns exercícios aí, né, que eu pedi para fazer e deixar no caderno. É só para estabelecer o número do espaço amostral. Mas na hora de fazer exercícios, nós não vamos usar só fazer esse tipo de exercício. Nós vamos trabalhar com probabilidade. Agora vamos fechar aqui, ó. Essa semana, na quarta-feira, vou deixar um formulário com prova. Então amanhã é a nossa prova. Vou colocar lá, vou abrir às 7 da manhã e fechar às 7 da noite. Então essa semana não vamos falar em probabilidade. Mas na aula de interação da terça-feira que vem, aí focamos em probabilidade de novo. Ô Maria Eduarda, probabilidade. Vou te falar que probabilidade é uma razão. O que é uma razão? Quando eu falo em razão, a gente tem que lembrar em quê? Não? Razão, divisão. Certo? Então, probabilidade é dividir. Simples assim. É dividir. Pessoal, mas dividir o quê? Número. Eu tenho número de elementos do espaço amostral e tenho número de elementos do evento. O que é o evento? É o subconjunto do espaço amostral. Então, probabilidade, eu vou dividir esse número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Antes de fórmula, eu quero que você tenha isso na cabeça. Deixe isso guardado na cabeça. Esquece fórmulas. Probabilidade é uma divisão. E divisão do quê? Das possibilidades que eu quero que aconteça, dividido pelo total de possibilidades. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, joguei um dado. Qual que é o espaço amostral? O espaço amostral do dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Concorda? Qual que é o número de elementos do espaço amostral? 6. São 6 possibilidades. Essas são todas as possibilidades. Agora vamos pegar um evento, né? Eu quero que esse número sorteado seja par. E aí quantas possibilidades eu tenho? Para ele ser par, pode ser o 2, o 4 e o 6. Qual que é o meu número de elementos para ele ser par? 3. Agora eu te pergunto, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e cair um número par? Probabilidade, vou tirar esse pi aqui, ó, né? Vamos pôr um evento qualquer aqui para não misturar com esse pi aqui. Qual que é a probabilidade? Não é o número de eventos dividido pelo número do espaço amostral? O número de eventos deu quanto? 3. Eu tenho 3 pares. E o número do espaço amostral? 6. Olha lá. Divide. Se eu dividir 3 por 6, dá 0,5. Então, qual que é a probabilidade? É 0,5? É, mas nós quando trabalhamos com probabilidade, a gente usa essa ideia de fração, ó. 0,5 não são 5 décimos? Concorda? Posso acrescentar um zerinho em cima e um zerinho embaixo? Dá na mesma? 50 centésimos é a metade.
5 décimos também é a metade. Agora, 50 centésimos, posso falar que é 50%. Então, qual que é a probabilidade de acontecer um número par quando eu jogo um dado? 0,5 ou simplesmente 50%. Beleza? Uhum. A ideia é essa. Exercícios, quando eu for trabalhar com exercício de probabilidade, a gente tem que ter em mente duas coisas. Eu preciso descobrir o número do espaço amostral, que é o conjunto maior, e o número de possibilidades que eu quero que aconteça. E fazer essa divisão. Beleza? Fez a divisão, o resultado transforma em porcentagem, nós temos o cálculo da probabilidade. Tá? Então ficamos assim, ó. Amanhã, nossa prova de análise combinatória. Normal que nós estudamos até a semana passada. Semana que vem, na terça-feira, voltamos a falar de probabilidade. E aí, no formulário da semana que vem, eu já passo exercícios de probabilidade. Tá joia? Tá. Se tiver alguma Sempre dúvida... vai ser essa conta, então. Isso. Ou mais pra frente vai ter alguma coisinha assim. Não, é fácil. A única coisa que pode dificultar, por exemplo, é na hora de achar o número de elementos no espaço amostral. Porque muitas vezes nós vamos ter que usar combinação. Combinação, arranjo, é um conteúdo entrando no outro. Por isso que a gente estuda os dois, um do lado do outro. Ah, entendi. Certo? Porque eu te dei aqui uma possibilidade de dados. Agora, já pensou se eu te peço... Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Cartas de baralho, né? Você vai tirar 2 cartas de um baralho de 52 cartas. É aquele exercício que nós fizemos antes. Aí a gente define o espaço amostral, o número de espaço amostral. Aí eu te peço qual que é a probabilidade de eu tirar 2 letras, né? Ou seja, o A, o J, o Q ou o K. Então o que a gente vai ter que fazer? Fazer o espaço amostral utilizando combinação, fazer o espaço de eventos, né, o número de eventos, também utilizando combinação. Nós vamos usar a fórmula da combinação 2 vezes, para depois pegar os 2 resultados e fazer a divisão. Então é um conteúdo entra no outro, vai depender muito de interpretação. Tá joia? Maria Eduarda, fechando aqui, ó. Amanhã tem a prova. Se tiver mais alguma dúvida referente a combinação, arranjo e permutação, pode me chamar lá no grupo que a gente vai conversando. Até amanhã eu ainda tiro as dúvidas. Beleza? Tá. Então tá jóia. Amanhã, às 7 horas, eu solto lá o formulário. Um abraço. Tchau. Tchau.